Eu quero começar lendo a palavra que está na carta de Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, nós vamos até o versículo 5. Amém? Todos acharam? Glórias. Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos ou tempos difíceis, porque haverá homens egoístas, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos ou irreverentes, sem afeto natural, irreconciliáveis ou implacáveis, caluniadores, incontinentes ou sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons ou inimigo do bem, traidores, obstinados ou atrevidos, orgulhosos ou enfatuados, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Amém? Quando eu estava lendo, em alguns nomes ali, eu já trouxe uma outra definição para de repente a gente entender um pouquinho. Eu não sei como você vê esse texto. Quando você lê esse texto, o que acontece com o seu coração, ou qual a impressão que você tem. Mas ali está dizendo os últimos dias. Mas a impressão que me dá é que não haverá mais últimos dias, que hoje são os últimos dias, agora já são esses últimos dias. Porque quando nós olhamos para a sociedade, quando nós olhamos o mundo, e infelizmente, queridos, quando nós vemos, não só no mundo, mas às vezes até dentro das igrejas, essas características como principalmente egoístas. Se você parar para pensar como as pessoas são egoístas, existem algumas instituições e até religiões que a base deles é fazer o bem ao próximo, mas esse bem ao próximo não é altruísta, é egoísta do mesmo jeito, porque eu estou fazendo para alguém, eu estou dando algo para alguém, mas logo depois eu coloco nos jornais, né? Olha como nós fizemos isso, olha como nós somos bons, olha como nós estamos distribuindo 1000 refeições, mas a palavra de Deus diz que a tua mão direita faz, a tua esquerda não saiba. Você não precisa mostrar isso para os outros. Então, se nós estamos mostrando, é porque queremos aparecer, e o fruto disso é egoísmo. O foco está sempre no eu. Avarentos é apego ao dinheiro, metido, arrogante. Se a gente for ler a raiz das palavras, o que é realmente, são essas coisas. Nós não estamos longe disso aqui, queridos. Isso aqui não acontecia, ou de repente acontecia bem menos, né? Porque ele está dizendo que nos últimos dias seriam assim. Ou seriam como nos tempos de Noé, e a gente sabe o que aconteceu nos tempos de Noé, quando Deus acabou com tudo. A visão que eu tenho, quando eu leio esse texto, é que nós estamos no meio do fogo. Isso está acontecendo agora. E é uma visão caótica, porque eu não sei você, mas quando eu vejo e ouço algumas informações no meu coração, ele fica entre uma ira extrema e uma indignação por causa da injustiça. Existem dados verdadeiros de que, só para nós termos uma noção, 50%, se eu não me engano é mais ou menos isso, 50% da riqueza no mundo está na mão
nas mãos de 2% da população mundial. Isso significa que tem 2% da população mundial, no mundo inteiro, é muito rica. Em compensação, tem pessoas muito pobres. E essas pessoas que são muito ricas, elas não estão preocupadas com aquelas que têm alguma necessidade. É só uma das coisas que traz indignação ao nosso coração, e nem vamos falar da questão política do nosso país. Mas o fato é que o negócio não está bom. Muitas pessoas que não são cristãs, e até de repente algumas que são cristãs, mas eu quero entender que a maioria que não conhece Jesus, se pergunta: será que Deus existe? Por que isso tudo está acontecendo? Aliás, se Deus fosse bom, essas coisas não aconteceriam, porque Deus não permitiria que isso acontecesse. A visão do caos na sociedade é tão grande que existem pessoas fora da igreja que não querem nem saber de Deus, achando que a culpa é de Deus. E existem pessoas dentro da igreja que estão perdendo o amor por Deus, pela igreja e por pessoas, por causa da iniquidade, por causa do pecado, por causa dessas características. Qual é a solução para isso? Será que existe solução para tudo isso? O que é que Deus espera? Como é que Deus vê? Nós sabemos, eu sei que Deus é bom, e tudo que Deus faz é perfeito. A culpa das coisas estarem assim não é de Deus, a culpa é nossa. A culpa é nossa, não só eu e você, mas da sociedade. Da sociedade como um todo, que continua pecando, que não quer saber de Deus. E culpa nossa, digo, da igreja, porque nós muitas vezes não estamos sendo luz e exemplo para as nações. Deus escolheu um povo para que fosse sua nação peculiar, a menina dos olhos de Deus, e que através dessas pessoas que Ele ama e que escolheram estar com Ele, que fizeram uma aliança com Ele, fizessem a diferença no mundo, para que muitas dessas coisas que vão continuar acontecendo, porque é assim que vai acontecer, mas que pelo menos quando acontecessem coisas ruins, a igreja estivesse ali para trazer cura, para trazer transformação e para trazer esperança em Cristo Jesus. Porque essas coisas vão continuar acontecendo e elas vão piorar. Então, qual é a solução para isso? Deus, Ele tentou resolver isso através das leis. Na verdade, se você for ler alguns textos aqui, nós podemos entender de onde vêm essas coisas, de onde vem o egoísmo, de onde vem essa presunção, essa calúnia, essa falta de domínio, traições e tudo mais. Aonde vem? Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 21. Marcos 7, 21 diz assim: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então nós vemos o problema, que é uma sociedade no caos. E nós perguntamos: o que é que está acontecendo? Qual é a raiz do problema? A raiz do problema é o coração do homem, que é mau. É do coração, esse texto está dizendo que é do coração do homem que procedem os maus pensamentos. É o coração do homem. Então existe aí um problema, para que Deus resolva através da igreja. Qual é a solução? Deus, Ele começou com o tempo a estabelecer algumas coisas, e a sociedade, muitos creem nisso, que são leis, né? Então Deus começou a colocar leis, porque em Romanos
Romanos capítulo 4, versículo 15, não precisa abrir, diz assim: aonde não existe lei, não há transgressão. Então a lei, Deus começou a estabelecer leis para dizer: olha, isso daqui é pecado, isso aqui é errado diante dos meus olhos. Se não existisse uma lei que falasse assim, ó, você não pode matar, se você matar você vai ter tantos anos de prisão. Se não existisse essa lei e você ficasse bravo, você podia matar alguém, não podia? Podia ou não podia? Não tem lei, então eu posso. É assim que funciona a lei. A lei então ela vem para delimitar, falar o que é certo e o que é errado, o que você tem que fazer obrigatoriamente e o que você não precisa fazer. E dependendo do que for, você vai receber uma recompensa ou uma consequência daquilo que você fez de errado contra a lei. Então Deus vem estabelecendo algumas leis, principalmente através de Moisés. Quando ele sobe no monte e Deus dá as leis na pedra. Vocês lembram dessa história? Ele sobe e Deus escreve com a própria mão os 10 mandamentos e entrega para Moisés. Depois ele joga no chão e quebra aquelas leis. Aí depois ele volta e Deus falou: agora eu não vou escrever, escreve você. Eu já fiz a minha parte, você quebrou, agora você escreve de novo. Então Deus começa a estabelecer, mas ninguém consegue cumprir esses mandamentos. A palavra de Deus diz em Romanos 3, 23 e 24. Romanos 3, 23 e 24 assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Em Romanos 6, 23 agora diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. A palavra de Deus está dizendo assim: por mais que Deus estabeleceu algumas regras, algumas leis, as pessoas não conseguem cumprir. Porque não eram só os 10 mandamentos, eram várias regras também cerimoniais, inclusive de dedicação ao templo. Imagina se nós vivêssemos hoje sem a vinda de Jesus, nós teríamos que sacrificar animais para que o nosso pecado fosse coberto e não perdoado. E seria bem mais rígido. Era obrigação fazer. Na verdade era muito mais fácil, porque você fazia coisas externas por fora. Não importa se eu estou arrependido ou não, eu pego um animal, vou lá e mato e meu pecado é coberto. Então Deus, ele começa a estabelecer essas leis para que o homem pudesse viver nelas. Só que a maioria delas ele não conseguia cumprir. E a maioria delas também ele fazia da boca para fora. Mateus capítulo 6, versículo 8. Mateus capítulo 15, desculpa. Mateus 15, 8. Diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Deus está falando assim: é muito bonito, todo mundo por fora faz. Parece que todo mundo é santinho, mas no fundo, é só da boca para fora. É só aparência. Levantam as suas mãos, mas o coração está longe de Deus. É como uma criança que estava numa escola e era um menino bem trabalhoso, assim, não parava quieto. E aí ele estava na sala de aula e a professora falava assim: vai menino, senta aí, senta, para de ficar em pé, senta na cadeira. E o menino: não vou sentar, senta. De tanta professora falar e pegar no pé dele, né? E ele obrigatoriamente sentou. E aí quando ele senta na cadeira, ele fala para a professora assim: professora, por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. Ou seja, porque eu sou obrigada por você, eu me sento então, mas o meu desejo dentro de mim é ficar em pé andando na sala de aula. E é por isso que a lei não funciona, porque a gente não consegue cumprir.
E porque ela só faz aparentemente, de aparência, mas o coração está longe de Deus. Então é como se a gente pegasse um porco, onde a natureza dele é ficar na lama, desse um banho e colocasse dentro de casa. A primeira oportunidade que eu abrisse a porta, ele iria sair. Porque a essência dele, ele não se converteu ao dono, à limpeza, ele gosta de sujeira. Então não adianta você ficar colocando regras. Existem pessoas que vêm assim, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso ouvir música do mundo? Será que eu posso comer comida, sei lá, japonesa? Eu não sei, o pessoal pergunta cada coisa, né? Será que eu posso... tantas perguntas, será que eu posso, sei lá, desobedecer meu pai? Tantas coisas que às vezes, será que eu posso beber uma cerveja? E aí as pessoas ficam procurando uma resposta na Bíblia ou então do pastor para dizer se a pessoa pode ou não pode. E aí é muito interessante que eu estava vendo uma mensagem uns dias atrás e o pastor falou que Lutero falava assim: ame a Deus e faça o que você quiser. Por quê? Nós já vamos entrar mais profundamente nessa questão. Mas queridos, eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Nem tudo me edifica. O Espírito Santo está dentro de você para ensinar você o que é certo e o que é errado. Tem coisas que na Bíblia estão claras, que não podem, que vão trazer consequências para você. E Deus não é careta, chato de falar assim, vamos colocar regra para esse povo, porque eu sou chato. Não, Deus é pai. Quem é pai e mãe aqui sabe que tem algumas regras que você coloca para os filhos, para a proteção deles. Você não pode deixar uma criança de 3 anos de idade do lado da piscina, sozinha, e falar assim, fica aí, a criança chora, eu quero. Você não pode deixar ela sozinha ali, porque ela vai entrar na água e vai se afogar. Então não é porque você é chato, é porque você está protegendo. Porque existe um tempo certo dela ficar na água, sozinha. Então as regras que Deus coloca para nós não são maldade, não são ruindade de Deus. É proteção do Senhor. Só que Deus, Ele não quer que nós a cumpramos por obrigação, porque senão seríamos como aquele menino que estava sentado, mas por dentro ele estava em pé. É aquela história do casal, né? Aconteceu lá em Curitiba, um pastor contou que ele foi atender um casal que estava brigando. E aí o homem falou assim, pastor, essa mulher é uma louca. Não aguento mais, eu estou surtando, ela só pode ser louca. Aí o pastor, mas o que aconteceu? Ela me encheu o saco a vida inteira para que eu fosse no supermercado com ela. E aí eu resolvi ir. Aí ela brigou comigo e não quer que eu vá mais. Eu não entendo, ela quer ou não quer que eu vá para o supermercado, né? Aí estava brigando e falando, a mulher falou, não, peraí, não é assim que funciona, não é bem isso. Na verdade, pastor, eu queria que ele fosse no mercado comigo. Eu queria que ele quisesse ir. Como assim, queria que ele quisesse? Ela queria que ele quisesse de coração ir no supermercado. E não por obrigação, e não porque ela estava pegando no pé dele. Porque quando ele foi no supermercado obrigado por ela, porque ela ficava pegando no pé dele, ele ficou falando assim, vamos embora, porque já estou cansado, porque você vai de novo nesse corredor, porque você só fica olhando o preço. E aí ele não foi para curtir o mercado com ela, ele foi para pegar no pé dela também. E quantas vezes assim a gente é com o Senhor? Eu faço, mas eu reclamo. Eu faço, mas eu não concordo. Eu estou vivendo baseado na lei. O mundo diz que se a gente fizer a lei mais firme, se a gente fizesse cadeias maiores e punições maiores, as coisas funcionariam. Será que funcionariam mesmo? Será que essa é a solução? Eu não estou dizendo que sim nem que não. Mas nós precisamos resolver o problema. E qual é o problema? Qual é a raiz que nós conversamos aqui? É o coração. Só vai ser um preso com o coração mau.
Então Jesus chega, Jesus é enviado, e Ele vem para trazer solução à nossa vida. Marcos capítulo 12, versículo 28 diz assim, Marcos 12, 28. Abra lá que esse aqui é interessante. Aproximou-se dele um dos escribas que o tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, quando Jesus, Ele vem para nos salvar, quando Deus, Ele se humilha e se faz homem, Ele começa a conviver, e alguns escribas da lei, alguns peritos da lei, pessoas que conheciam a lei, chegaram para Jesus e falavam assim: Jesus, qual é a maior lei? O que eu devo cumprir? E interessante que Jesus só cita 2 mandamentos. O que Jesus estava falando assim? Olha, esquece todos aqueles outros mandamentos. Você não precisa decorar e nem ficar cumprindo todas aquelas outras leis e regras. Cumpre somente 2. Ama a Deus, vertical, e ama ao próximo, horizontal. E foi isso que Ele fez na cruz, não foi? Não, a cruz. Ama a Deus e ama o teu próximo. Queridos, o que Jesus está falando aqui, é que esse é o principal. Não há outro mandamento do que esses. Isso significa para mim que é esse que eu tenho que cumprir. É esse que eu e você precisamos cumprir. Não precisamos cumprir nenhum outro, só esse. Esta é a solução do mundo. Jesus deu em uma resposta: amar a Deus e amar o próximo. Essa é a solução do mundo. A solução para o mundo, para a raiz do problema que é o coração, é o amor. Amar é a solução do mundo. Então nós não precisamos da lei. A gente tem lei, nós temos leis no mundo porque as pessoas não amam. Porque se eu amo a Deus de todo o meu coração, com todas as minhas forças, eu não vou procurar outros deuses. Que aí cumpre-se dos 10 mandamentos, o primeiro: não tomar seu santo nome em vão, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E aí tem os outros mandamentos, que é relacionado aos irmãos. Se eu amar o próximo, eu não vou fazer mal a Rita. Quem ama não cobiça, então eu não preciso não cobiçarás. Estão entendendo? Eu não preciso do mandamento não cobice, porque se eu amo ele, se eu amo a Rita, eu não cobiço as coisas dela. É natural do amor. Quem ama sabe que existem coisas naturais. Você não faz o mal para quem você ama. Então o amor é a solução de todos os problemas. Jesus estava falando sobre amar a Deus e amar o próximo. Só que Mateus capítulo 24, versículo 10, talvez você não precise abrir não, mas Mateus 24, versículo 10 diz: neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então Jesus está falando assim: é importante que você ame. É importante que você ame a Deus e ao próximo. Isso é tudo que você tem que fazer para ser salvo e para ter uma vida abundante aqui na terra. É isso, esse é o combustível para você ser um cristão.
Esse é o combustível para você ser cristão. E ele fala assim: toma cuidado, porque nos últimos dias, por causa da iniquidade, por causa das dificuldades, o amor das pessoas vai se esfriar. Então você amava, mas porque a pessoa não foi grata a você, lembra que a gente leu lá no começo, ingratidão era uma das coisas. Aí você vai lá e faz algo para alguém. É claro que você tem que fazer sem esperar um retorno. Mas muitas vezes, além de não ter um retorno, tem um coice, né? Tem uma grosseria, ingratidão. E aí, como você foi ferido, então você se fecha e agora eu não amo mais. E o teu amor começa a se esfriar, e daqui a pouco você não está fazendo mais nada. Mais nada. Nem orar mais você está, porque teu amor está tão frio que nem você consegue nem orar mais a Deus. Você não consegue nem fazer mais nada de bom, nem na igreja, porque teu amor já se esfriou. A primeira coisa então é amar a Deus. Eu vou citar rapidamente, entrar em amor a Deus e amor ao próximo. Nós só podemos amar a Ele porque Ele nos amou primeiro. Antes de amar ao próximo, eu preciso amar a Deus. Se você for pegar esses 2 versículos, o mais importante é amar a Deus. Então vira para o seu irmão que está aí do seu lado, dá uma cutuca nele, né? Dá uma acordada assim, que está quente, né? E fala assim: ame a Deus. Ame a Deus. Fala de novo: ame a Deus. Você precisa amar a Deus. Ele nos amou primeiro, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos condenados, o salário do pecado é a morte. Eu e você merecíamos a morte. Se nós morrêssemos, Deus ia falar assim: é justo que ele morra. Ele pecou, é justo. E Satanás ia falar assim: é justo que ele morra. Eu tenho direito de matar ele porque ele pecou. O salário do pecado é a morte. Por isso que é importante que você não peque. Ah, mas tem como pecar? Tem. Como? Gruda nele. Gruda em Jesus. Gruda no Espírito Santo. Eu duvido que você tenha vontade de pecar. Busque o Senhor em todo o tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode encontrar. Comece a desfrutar das coisas sobrenaturais do Senhor. Quando você sentir a glória dEle, o tocar dEle, você começar a arrepiar, sentir vontade de chorar, sentir a presença dEle, você não vai precisar de outras coisas. O amor de Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Só que não adianta falar: eu sou cristão, e não conversar com Deus nem um pouco. Aliás, conversar com Ele uma vez por dia, dar um oi, daí falou: Senhor, beleza? Ou vir só no domingo conversar com o Senhor, você não vai sentir a presença dEle. E a culpa não é do louvor, nem do pastor. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas para isso precisa existir paixão, senão nós vamos virar mais uma igreja religiosa. Nós vamos virar mais uma igreja católica, gente. E daquelas bem tradicionaisinhas ainda, que a gente senta, ouve, não sente nada, não muda nada. Ou a gente tem paixão pelo Senhor, ou a gente não ama Jesus. Isaías capítulo 53, por gentileza, coloca lá para nós. Existem vários textos, queridos, não dá tempo da gente mostrar tudo, mas quando eu leio esses textos, ou quando eu leio os textos que falam sobre a morte de Jesus, o meu coração se constrange. Por isso que é importante ler a palavra. Isaías capítulo 53, versículos 3, começamos no versículo 3. Deu certo lá? Vamos lá. Ele era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores
e experimentados nos sofrimentos. Experimentado nos sofrimentos. E como quem os homens escondiam o seu rosto era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Pode passar. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mais um. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, ele foi rejeitado, ele foi abandonado, e ele sofreu a pior dor que existe. Não é a dor de parto, é a dor que ele sofreu. Porque nenhum de nós fomos crucificados, e antes de ser crucificados levamos chibatadas, arrancando a nossa pele. Sofrimento de Jesus na cruz, sede, exposição aos elementos do tempo como sol, calor, paralisação da circulação sanguínea, dores intensas, artérias da cabeça e estômagos cheios de sangue, febre, tétano, perda contínua de sangue, morte lenta e dolorosa, com duração de 36 horas. Ele não morreu de qualquer jeito. Jesus não levou o tiro. Levar um tiro é facinho, dá um tiro e morre, não sente nada. E sabe o que é interessante disso tudo? Nós éramos inimigos dele. Pessoas cuspiram na cara dele e diziam assim: desce daí se você é Jesus. Se você é o Salvador do mundo, você não ia reerguer em 3 dias o templo e não consegue salvar você mesmo? Ele foi zombado. E nós ficamos preocupados quando a gente é zombado, quando rejeitam a gente. Gente, rejeitado é o sinônimo de cristão. Você precisa se acostumar com isso. Se você quiser ser aceito, você não pode ser cristão, porque cristão vive em outro mundo. Cristão, ele anda, a maré está vindo, ele está vindo contra, batendo no peito ainda, a onda, né? Sabe aquelas ondas? Alguém já foi para a praia que veio aquela onda gigantesca, o cristão mata no peito, fala assim: vem cá, estou indo contra a maré, contra tudo que a sociedade diz, contra tudo, os princípios do mundo, nós vamos contra. O povo diz aborta, a gente diz não, vive. O povo diz faz sexo antes do casamento, pode fazer. O povo do SUS, ele vai nos colégios dar aula para os jovens e eles falam assim: pode fazer, só usa camisinha. É isso que eles fazem, eles não estão preocupados comigo, com você. E aí você cristão fala assim: não, eu não vou fazer, eu vou viver em santidade. O povo diz: separa, se teu marido é inferno. E a gente diz: não, eu vou lutar pelo meu casamento. Não é fácil ser cristão, mas ele mostrou um amor sobrenatural por mim e por você. Eu e você não estávamos naquele dia na cruz para ver ele. E eu acho que, Senhor, se Jesus nos permitisse ter uma visão espiritual, como se fosse uma tela do filme Paixão de Cristo, ao vivo em cores, ele mesmo sendo mortos, eu acho que a gente não aguentaria. Ver tudo que ele sofreu naquele dia, mostrar para nós a real. Nós não imaginaríamos, nós não aguentaríamos o que ele passou, nem ver o que ele passou. Ele foi abandonado por aqueles que diziam que o amavam. Ele foi rejeitado, cuspido, zombado e sentiu uma das piores dores do mundo. Sabe por quê? Por amor. Sabendo que muitos iriam ainda, há 2000 anos depois da sua morte, ainda iam zombar dele, tirar sarro dele, falar: Jesus não funciona, Jesus não faz e Jesus não existe. Efésios capítulo 5, versículo 25 a 29, diz assim, Efésios 5, 25 a 29. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É essa a noiva que Jesus está esperando. Não é uma noiva que diz: Jesus, o Senhor conhece o meu coração,
Eu estou pecando, mas o Senhor sabe. Jesus está esperando uma noiva santa e irrepreensível, que Ele purificou com a lavagem da água, a lavagem do seu próprio sangue, para entregar para si mesmo uma igreja santa. Amar a Deus sobre todas as coisas, você vai ver isso várias vezes na Bíblia. Amar a Deus, ame ao Senhor de todo o seu coração, de todas as suas forças. Não é amar a Deus, ame a Jesus. Não, é de todas as suas forças, é de todo o seu entendimento, é com tudo que você tem. Não é de qualquer jeito. Você casaria com alguém que fala assim, eu te amo, mas é de qualquer jeito? Você casaria com alguém que diz que te ama, mas não faz nada em prol de você? Você casaria com alguém que te trai, que já no namoro fica com outras mulheres ou com outros homens? Qual é a minha temperatura? Qual é a temperatura do meu amor? Deuteronômio 10:12 diz: agora, pois, Israel, o que é que o Senhor de Deus pede de ti? O que Deus está pedindo de ti? Senão que temas o Senhor, que andes nos todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor de teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem, para o teu bem. Deus pede que você ame Ele, que você guarde os mandamentos, que você ande e sirva a Ele para o teu bem, porque é o melhor para você. Só que o que eu acho interessante de tudo isso é que Jesus, ainda em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, diz: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Você já imaginou Jesus mendigando o amor da igreja? Por favor, volta a me amar de novo. Você já teve essa impressão? Parece que Jesus está mendigando o amor. Você perdeu o seu primeiro amor, por favor, me ame. Já imaginou? A gente casado e olhando para o marido e fala assim: pelo amor de Deus, me ame. Olhando para o filho e fala assim: me ame, por favor, diga que eu sou uma mãe boa. Gente, ninguém mendiga amor. Ninguém mendiga amor. E eu não quero que Jesus fique mendigando o amor da sua igreja. Como amar a Deus? Não só de palavras. Isaías 29:13 diz: porque o Senhor diz: eis que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. João capítulo 14, versículo 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Como que nós devemos amar ao Senhor? Demonstrando por palavras e por atitudes, cumprindo os mandamentos dele. E aí ele diz assim: aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus está falando que se você amar ele, ele vai se manifestar para você. É promessa. Fala esse versículo para Jesus: Jesus, o Senhor falou que ia se manifestar para mim, então manifesta. Cumprir os mandamentos, a palavra do Senhor, não só de boca para fora. Ninguém é obrigado a amar a Deus, mas se você diz que ama, tem que ser do jeito dele. Eu falo muito de casamento, quando eu falo de Deus, porque não tem como. É a melhor maneira da gente entender, ou de família, ou quando você pensa num pai e mãe, ou então num esposo, numa esposa, né? Porque quando você ama alguém, você não pode ser egoísta. Você está num casamento, só faz o que o homem quer, só vai no restaurante que ele quer, só faz tudo o que ele quer. Isso é egoísmo. Então não tem como ser cristão e falar assim: não, Jesus, é do meu jeito, só do jeito que eu quiser. Não, é do jeito dele. Amar a Deus do jeito dele e não do nosso. Como está a temperatura do seu amor por Deus? A palavra de Deus diz em Apocalipse 3,16: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca.
Como é que está a temperatura do seu relacionamento com Deus? Quando nós amamos Deus, nós demonstramos. Quando nós amamos alguém, nós nos preocupamos com o que Ele se preocupa. Nós amamos o que a pessoa ama. Não é verdade? Você pode até não gostar de café, mas agora você vai na cafeteria, junto, só para outra pessoa tomar café. Aí você toma outra coisa. Porque você ama. Ou aprende a tomar café, que nem eu, né? Não tomava café, agora tomo café preto, só porque tem um relacionamento. Você ama o que Deus ama? Você odeia o que Deus odeia? Provérbios 6,16 diz: há 6 coisas que o Senhor odeia. Coloca lá, Felipe, rapidão. Presta teu celular para ver que horas, para eu poder não me atrasar. Provérbios 16:19 diz assim, que é 16 a 19, tá? Provérbios 6. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Deus odeia, Deus detesta. Será que a gente odeia essas coisas também? Deus odeia o pecado. Você odeia também? Gente, eu acredito que Deus odeia a enfermidade. Eu odeio a enfermidade. Quando eu vejo alguém doente, gente, com dor, com alguma doença, eu tenho raiva. Não da pessoa, da enfermidade. Me dá uma ira, uma indignação. De vontade de pegar e falar assim: vamos orar agora para que isso saia. Porque Jesus não ama, gente, não ama doença. Jesus não ama que você fique doente, que você fique com dor. Jesus, Jesus, imagina Jesus falando: ai, que legal, você está com uma síndrome aí, com uma dor, uma doença. Você já imaginou Jesus achando legal você estar com câncer? Jesus odeia a doença, a gente tem que odiar também. Então vamos orar. Queridos, você pode orar pelas pessoas enfermas, ore por elas. Sabe, Deus quer mexer na sua rotina, Ele quer bagunçar a sua vida. Porque quando a gente está apaixonado, a gente bagunça a vida mesmo. A gente não tem mais horário para nada, né? Quando a gente está apaixonado, a gente quer mandar mensagem de madrugada para o namorado, para a pessoa que ama. A gente quer ligar e ficar meia hora falando no telefone. A gente quer se encontrar e ficar junto para conversar. Deixa Deus bagunçar a sua vida por amor a Ele. Sabe, deixa Deus entrar na sua vida de verdade. E eu vou finalizar rapidão, só para a gente poder orar. Quando nós amamos Deus, nós amamos o que Ele ama. O que Ele ama? O que é o que Deus mais ama? O que vocês acham? O que é que Deus mais ama? Se você fosse ousado, ia falar: sou eu. Deus ama a gente. Deus ama pessoas. Deus ama você, querido. Deus te ama. E quando nós amamos a Deus, nós precisamos amar o próximo. Por isso que primeiro precisamos amar a Deus e depois ame ao próximo como a ti mesmo. 1 João capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser: amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus que não vê. Daria para a gente falar bastante sobre o amor ao próximo, mas eu vou finalizar só com isso. Se você ama a Deus, você ama o seu próximo. Você ama o que Deus ama. Deus ama pessoas. E Deus ama a igreja. Jesus ama a igreja. Em Apocalipse fala que Jesus, Ele anda no meio da sua igreja. Então Jesus ama o ministério Verdade e Amor. Jesus ama as igrejas de Presidente Prudente.
Mas se você está aqui no Ministério Verdade e Amor, você precisa amar o Ministério Verdade e Amor. Amar as pessoas que estão aqui, os seus irmãos que estão aqui. E amar não só de boca, que nem eu falei para Deus, eu não amo Deus só de boca. Eu não posso amar o meu irmão só de lábios. Eu preciso me preocupar verdadeiramente como ele está. Orar por ele. Se eu não posso fazer nada, pelo menos, irmão, não posso fazer nada. Não tenho dinheiro para te emprestar, não tenho dinheiro para te dar, não tenho uma casa para te dar, não tenho, né? Eu não tenho como resolver o seu problema, mas eu posso te amar e orar por você. Eu posso chegar na igreja e te dar um abraço. Ame os irmãos, ame a igreja de Jesus Cristo. Mas pastora Carol, é tão difícil. Como fazer isso? Como amar? Se aproximando dele. Romanos capítulo 8, versículo 26 a 28 diz assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Como amar alguém que eu não conheço? Porque às vezes eu não conheço o meu irmão. Se aproxime de Deus. Busque a Deus. E você vai perceber que o amor dele vai entrar de tal maneira na sua vida que vai ser muito fácil amar o seu irmão que está do seu lado. Porque Deus é amor. Deus, sabe, transborda amor. Quando você está próximo de Deus, você fica parecido com Ele. Você se preocupa com o que Ele se preocupa, você ama o que Ele ama, você sente o que Ele sente. É como no casamento. Eu sou cada dia mais parecida com meu esposo, porque é a pessoa que eu mais me relaciono. Quando eu tinha minhas amigas, quando eu era solteira, ficava tão próxima, né? Aquela amizade, quando a gente é jovem, a gente tem uma amizade intensa, né? Eu tinha amizade e eu parecia, a gente estava falando a mesma língua, falando as mesmas coisas, tinha o mesmo jeitão, o mesmo pensamento, porque andava junto. Então, se você anda com gente do mundo, você vai parecer com gente do mundo. Você vai, não consigo fazer diferente, é porque você está com o povo do mundo. Você quer parecer com Jesus? Fica próximo dele e fica próximo de gente que ama Jesus. É assim que vai ser. Eu fui jovem e eu fugi das tentações da juventude. Por quê? Porque eu amava Jesus e eu andava com o povo de Jesus. Ame ao Senhor. E você vai ver como é fácil e simples amar o seu próximo. Mas peça ao Senhor. Se você fala: Deus, eu não consigo amar o Senhor, eu não vejo, eu não consigo sentir, peça para Ele. Seja sincero e fala: Deus, eu não consigo sentir, eu quero sentir o Teu amor, eu quero sentir a Tua presença, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero sentir o amor que o Senhor tem pelo próximo. Me ajuda a amar aquele irmãozinho que pisa no meu pé, Senhor. Pede para Ele. Deus, dos versículos que eu tenho falado muito, está em Salmos, eu não lembro o versículo exatamente, mas diz assim, que Deus não nega bem algum àqueles que andam em retidão. Deus não vai negar para você amor ao próximo se você pedir. Peça para o Senhor. Vamos fazer isso nesse momento? Vamos pedir para que o Senhor ajude a gente a amar Ele? Para que o Senhor ajude a gente a amar ao próximo? Queridos, eu sei que às vezes as minhas palavras, eu fico até meio constrangida que as minhas palavras são sempre firme, né? Eu queria trazer uma palavra assim bem carinhosa para você, né? Só falar que Jesus te ama. Mas eu preciso fazer com que você entenda que existe mais. Que existe mais de Deus. Que existe uma vida muito melhor aqui na terra. Que dá para a gente ser mais intenso. E eu sei que se isso acontecer, a sua vida vai melhorar. Eu sei que Deus pode curar pessoas aqui nesta noite. Porque se eu e você odiarmos juntos a enfermidade, Ele vai curar. Você crê nisso? Amém? Vamos ficar em pé então?